Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de hoje, número 42, com objetos de conhecimento, materiais sintéticos, detalhamento do objeto, utilização de micro-organismos na produção de medicamentos, plantas medicinais amazônicas como base de medicamentos sintéticos, princípios ativos. Então, vamos começar a nossa aula. Então, sejam bem-vindos à nossa aula, nesse ambiente um pouco bem diferente, na verdade, mostrando aí uma mistura de informações. Se vocês observarem bem, aí nós temos uma fauna, mas também temos alguns micro-organismos sendo representados aí de forma mais ampliada, para mostrar para vocês duas coisas interessantes relacionadas a esse ambiente. Embora pareça a toca do coelho, mas não é a toca do coelho. Nós temos muito mais conhecimento intrínseco aí que nós vamos relacionar hoje ao ambiente mais explorado atualmente, que é o bioma Amazônia, né? Como fonte de vida, onde nós temos aí os micro-organismos que vocês estão vendo representados em grandes proporções, e as plantas medicinais, né, representadas pelas árvores e pelas ervas presentes aqui no nosso cenário. E a importância deles para a nossa saúde, isso mesmo, a saúde humana. A vastidão verdejante da Amazônia guarda em seu seio uma riqueza inigualável de micro-organismos e plantas medicinais, oferecendo um potencial inestimável para o desenvolvimento de novos medicamentos. A sinergia entre a biodiversidade da região e o avanço da ciência abre um leque de oportunidades, de possibilidades promissoras para tratamentos de diversas doenças. Então, eu convido vocês a conhecer um pouquinho desse potencial e mostrar alguns exemplos já de plantas e micro-organismos com estudo avançado dentro da medicina, dentro da saúde. E nada melhor do que conciliar um pouquinho da nossa história, trazendo para vocês uma linha do tempo, falando dessa relação do homem com os micro-organismos e do homem também com as plantas medicinais. Desde a época da pré-história já se fazia uso, mesmo sem ter o conhecimento que nós temos hoje, mas foram evidenciados aí em descobertas arqueológicas, ou seja, registros que sugerem o uso de plantas como propriedades medicinais para tratar doenças e feridas. E também tinha um processo de fermentação, embora não soubesse exatamente quem era que fazia parte desse processo de fermentação, que hoje nós conhecemos que são os micro-organismos, era possível observar a fermentação natural de alimentos como frutas e grãos que eram utilizados para produzir bebidas e conservas, sem a compreensão dos micro-organismos, como falei para vocês. E mais adiante é que houve a descoberta de alguns equipamentos dentro da tecnologia que foi possível comprovar a presença desses micro-organismos no processo de fermentação. Na antiguidade, né, exatamente pelas civilizações antigas, já houve registros, né, por exemplo, nos egípcios, os mesopotâmicos, os gregos e os romanos, que utilizavam plantas medicinais para tratar diversas doenças. Esses registros eles foram evidenciados em textos e papiros também. E também houve o uso da medicina tradicional chinesa, que até hoje é muito conhecida, né, utilizando aí as ervas. É uma técnica milenar, essa utilização que eles fazem até hoje, né? Também fazem uso de fungos para fins terapêuticos, com base em princípios energéticos e filosóficos. Já na Idade Média, nós tivemos aí, na Europa, a medicina medieval, que se baseia em textos, a partir de estudos de textos gregos e romanos, e na tradição herbal, né, que vem da palavra ervas, com a utilização de plantas medicinais para tratar doenças e aliviar sintomas. E houve também nesse período aí o desenvolvimento da alquimia, né,
esse mundo interessante, fantástico, mas que não houve uma propagação muito grande dentro dessa especialização aí, né? Posso dizer especialização hoje, que é a alquimia, que buscava na época, dentro de conceitos tanto científicos como filosóficos, a busca pela pedra filosofal e pela cura universal, né, que levasse ao estudo de compostos químicos e à experiência com micro-organismos em alguns casos. E na época do Renascimento, nós tivemos aí a botânica e a farmacologia que começaram a ser evidenciadas, né? A descrição sistemática de plantas começou mais ou menos nesse período aí, e seus usos medicinais foram se intensificando, né? Impulsionando a farmacopeia, que é uma espécie assim de uma área dentro da farmacologia que padroniza, né? Que padroniza o código de plantas, né? O código de plantas e alguns componentes farmacêuticos, e o desenvolvimento de novos medicamentos à base de plantas. Tivemos aí também nesse período a descoberta da fermentação alcoólica ou redescoberta, uma vez que é uma técnica milenar, mas já tinha nesse período aí um pouquinho mais de tecnologia para que se constatasse a presença de um micro-organismo, embora ainda não tivesse provado a classificação ou a denominação desse organismo. Então, o Louis Pasteur, ele demonstrou o papel dos micro-organismos na fermentação, abrindo caminho para a produção controlada de bebidas e alimentos. Já no século XVII, tivemos aí a microscopia com a invenção do microscópio. Aí trago para vocês uma discussão histórica, que é por esse especialista aí, o Antoine van Leeuwenhoek, que permite a observação do microscópio de micro-organismos, abrindo um novo campo de estudo da microbiologia, mas muito próximo a ele, e esse outro aí ele já é mais conhecido. Houve a descoberta aí das bactérias pelo Robert Koch, que foi esse aí é o especialista que foi evidenciado como o verdadeiro inventor do microscópio, observando uma célula, um tecido morto, né, de célula vegetal, onde ele identifica em outras amostras também as bactérias como causadoras de doenças como o antraz e a tuberculose, revolucionando a medicina. Então, há uma questão muito grande, uma discussão de que, às vezes, havia uma descoberta muito próxima entre dois cientistas, ou contemporâneos ou conterrâneos, mas que quem chegava a ganhar o mérito é quem fazia o registro primeiro, né? Então, nós temos evidências históricas tanto do Anthony quanto do Robert como inventores do microscópio. E, no século XVIII, nós tivemos aí o desenvolvimento da vacinação pelo Edward Jenner, que cria a primeira vacina contra a varíola, utilizando o vírus da varíola bovina, né, demonstrando o potencial dos micro-organismos para prevenir doenças. Tivemos a descoberta da penicilina com Alexander Fleming, que observa o efeito antibacteriano do fungo Penicillium, né, notatum, tanto no início dando início à era dos antibióticos. E no século XIX, nós tivemos aí o desenvolvimento da microbiologia pelo Louis Pasteur, né, que contribuiu para a compreensão dos micro-organismos como causadores de doenças e para o desenvolvimento de técnicas de esterilização. Tivemos aí nesse período também a síntese de compostos químicos, né, como a aspirina, a morfina, que abre caminho para o desenvolvimento de novos medicamentos à base de moléculas sintéticas, né? Aí começa a corrida aí pelos sintéticos, e aí nossa compreensão entre o mundo natural e o mundo sintético já vão se entrelaçando com a ajuda da tecnologia. E no século XX nós tivemos a descoberta de novos antibióticos, né? A busca por esses antibióticos leva à descoberta da penicilina, citada anteriormente, a streptomicina, a tetraciclina e outros, revolucionando o tratamento de infecções bacterianas. Nós tivemos aí o desenvolvimento da medicina molecular também nesse período, cuja compreensão da estrutura e a função das moléculas biológicas abre o caminho para o desenvolvimento de novos medicamentos direcionados a processos específicos do corpo humano. E aí, no século XXI,
até o presente momento, nós temos aí a contribuição da genômica e da biotecnologia, com o sequenciamento do genoma humano e o avanço da biotecnologia, que permitiram o desenvolvimento de novos medicamentos direcionados às doenças genéticas e o estudo de micro-organismos para a produção de biofármacos. Contudo, nós tivemos também, na medicina personalizada, a compreensão individual das características genéticas e moleculares de cada paciente, né, que abre caminho para o desenvolvimento de tratamentos personalizados e mais eficazes. Porque, com o estudo do genoma humano, há uma compreensão de que alguns estudos têm que ser mais direcionados, né, algumas pesquisas têm que ser mais direcionados para que os métodos fiquem mais eficazes para tratamentos de doenças. Então, neste momento aí, a gente finaliza o nosso histórico mostrando para vocês essa relação dos micro-organismos, das plantas medicinais e da saúde humana. E a vastidão da Amazônia, além de abrigar uma rica biodiversidade de flora e fauna, também oferece um universo fascinante de micro-organismos, de plantas medicinais com potencial inestimável para o desenvolvimento de novos medicamentos. Nós temos aí, por exemplo, os micro-organismos sendo mostrado para vocês aqui nesse mosaico, né? Nós temos uma plaquinha de Petri, nós temos aí com aumento, uma visão com um aumento microscópico de varredura e uma fruta aí passando pelo processo de mofo, né, de apodrecimento, evidenciando aí a presença dos micro-organismos, que até um tempo atrás na história, né, enquanto não tinha a descoberta do microscópio e não dava para visualizar esses micro-organismos, eles passavam despercebidos. Havia o processo de fermentação, de apodrecimento, mas não sabia que tinha esses micro-organismos agindo aí dentro desse processo. E é sobre eles que nós vamos falar agora. Então, são aliados minúsculos, também com grandes benefícios. No mundo microscópico da Amazônia, encontramos micro-organismos com habilidades extraordinárias para produzir compostos com propriedades medicinais excepcionais. Entre os principais tipos de micro-organismos, vamos destacar alguns aqui. As bactérias, que são células procariotas, apesar de serem frequentemente associadas a doenças, também são responsáveis pela produção de antibióticos, como a penicilina, né, que foi um marco histórico dentro da medicina. Na Amazônia, as pesquisas revelam bactérias com potencial para combater bactérias resistentes a antibióticos já existentes. Então, nós temos aí bactérias que nos ajudam e bactérias patogênicas. E o potencial farmacêutico é justamente essas que vão ajudar a curar e também a prevenir doenças. Temos aí algumas como as Streptomyces, né, que são bactérias gram-positivas, né, conhecidas por sua capacidade de produzir uma ampla gama de antibióticos, como a streptomicina, a tetraciclina, utilizados como tratamento de diversas infecções bacterianas. Na Amazônia, né, pesquisas revelam novas espécies de Streptomyces com potencial para combater essas bactérias que são mais resistentes, né, multiresistentes para alguns tratamentos de antibióticos. Nós temos também os bacilos. Essas bactérias gram-positivas, né, dentro desse gênero, né, famosa por ser a fonte da penicilina, né, o primeiro antibiótico da história. E na Amazônia, os estudos apontam para o potencial de outras espécies de bacilos na produção de novos antibióticos como mecanismos de ação diferentes dos que já existem, o que potencializa mais ainda o tratamento. Temos também aí a ajuda dos fungos, outros micro-organismos, né? Diversos fungos amazônicos são fontes de compostos com atividades antimicrobianas, anti-inflamatórias, antitumorais e imunomoduladores, né? Imunomoduladoras. Um exemplo notável é o fungo Penicillium sinitrum, que produz citrinina, que é um composto potencial para o tratamento de doenças neurodegenerativas. Nós temos aí exemplo de outros fungos, né? Fungo parasita de insetos, o Cordyceps, que é conhecido como suas propriedades medicinais
há séculos na medicina tradicional japonesa, né? Estudos recentes demonstram sua potencial atividade antitumoral e imunomoduladora. Na Amazônia, diversas espécies de Cordyceps ainda não exploradas podem oferecer novos compostos com propriedades medicinais promissoras, né? Revelando aí para a gente o grande potencial do bioma Amazônia para descobertas de novos micro-organismos e assim continuar a pesquisa aí para novos tratamentos, né? Tratamentos mais humanizados. Temos aí a Ganoderma, né, que é um fungo lenhoso e é utilizado há milênios na medicina tradicional oriental como tônico e tratamento de diversas doenças. E na Amazônia nós temos aí pesquisas que revelam novas espécies de Ganoderma com potencial para combater o câncer e doenças neurodegenerativas. E nós temos também os actiomicetos, né, que são micro-organismos gram-positivos, são conhecidos por sua capacidade de produzir uma ampla gama de metabólitos secundários com diversas propriedades medicinais, incluindo antibióticos, antifúngicos, antitumorais e imunossupressores. E na Amazônia, né, estudos apontam para o potencial de actiomicetos na produção de novos compostos com atividade antimicrobiana contra bactérias multiresistentes. Nós temos também aí um outro atuante, né, os Streptomyces higroscópicos, né? Essa espécie de actiomiceto é responsável pela produção da tetraciclina, né, que é um antibiótico de largo espectro, né, de largo aplicação. Na Amazônia, outras espécies de Streptomyces podem produzir compostos com base na atividade antimicrobiana contra bactérias multiresistentes e fungos também patogênicos. Nós temos aí também os actinobacillus, Actinomycetes comitans. Essa bactéria gram-negativa ela é comumente associada à doença periodontal. No entanto, estudos recentes demonstram seu potencial para produzir compostos com atividade antimicrobiana contra bactérias que causam doenças graves como a pneumonia. Vejam só aí quanta contribuição pode dar com o estudo de micro-organismos, né? Alguns já são amplamente usados no mundo, aí mostrei para vocês aí o potencial dentro do bioma Amazônia. Mas a gente convida vocês para esse segundo momento para exemplificar também um outro potencial dentro do bioma, que são as plantas medicinais. Vamos conhecer aí algumas plantas bem interessantes na Amazônia que ostenta uma rica diversidade de plantas medicinais com propriedades curativas reconhecidas há séculos pelas populações indígenas e tradicionais. O conhecimento ancestral, aliado à pesquisa científica, vem abrindo caminho para o desenvolvimento de novos fármacos a partir dessas plantas. Alguns exemplos emblemáticos vão incluir, vamos conhecer aí alguns, a começar pela copaíba, né? Copaifera, espécie comum. A resina dessa árvore é utilizada há séculos como anti-inflamatório, analgésico e cicatrizante. Estudos comprovam sua eficácia no tratamento de artrite, reumatismo e doenças de pele. E nós temos aí uma imagem para mostrar para vocês aí o fruto e a folha, né, dessa planta tão conhecida e já tão usada pelas comunidades tradicionais. Trago também para você aí outro exemplo de planta medicinal amplamente usada, que é o gengibre, né? O rizoma dessa planta é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antieméticas e digestivas. Estudos recentes indicam seu potencial também no tratamento de náuseas, vômitos e osteoartrite. Aí trago para vocês a imagem dessa raiz, né, medicinal, amplamente usada dentro da medicina, como também na gastronomia. E por falar em gastronomia, também temos aí o açafrão da terra, né? Que também é um rizoma, né? Uma raiz do açafrão da terra, que é rico em curcumina, um composto com potente ação anti-inflamatória e antioxidante. Estudos demonstram seus benefícios no tratamento de doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide e doença de Alzheimer.
mas também dá aquele sabor gostoso aí em determinadas comidas. E para exemplificar, nós temos aí a raiz, essa cor mais forte do que a do gengibre, né, uma cor mais evidente. Dando continuidade às nossas plantas medicinais e potenciais, temos o jucá, né, Libidibia férrea, né, a casca dessa planta aí, a casca dessa árvore possui propriedades anti-inflamatórias, diuréticas e cicatrizantes. Estudos comprovam sua eficácia no tratamento de artrite, reumatismo e doenças da pele. Na Amazônia, a jucá é utilizada há séculos pelas comunidades indígenas para tratar infecções e inflamações. E o aspecto dessa planta, né, trazendo essa vagem aí, como vocês podem observar, já pode ter passado despercebido por vocês, então apresento a vocês o jucá, tá bom? Dando continuidade aí, nós temos o angico vermelho. As sementes dessa planta, né, possuem propriedades psicoativas e são utilizadas em rituais religiosos por povos indígenas da Amazônia. Estudos recentes demonstram seu potencial no tratamento de ansiedade e da depressão. Vale ressaltar, né, que destacar o uso inadequado da angico vermelha pode causar efeitos colaterais graves, por isso seu consumo deve ser apenas sob a orientação de um profissional da saúde qualificado. O aspecto do angico é esse aí, né, nós temos aí as sementes medicinais, já deve ter passado despercebido por vocês, mas está aí. Temos também o ubiratã, Pseudobombax marginatum, né? Essa planta possui propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e regeneradoras da pele. Estudos comprovam sua eficácia no tratamento de artrite, reumatismo e úlceras cutâneas e estrias também. Na Amazônia, o ubiratã é utilizada há séculos pelas comunidades indígenas para tratar feridas e queimaduras. Esse é o aspecto da planta, né? No seu ambiente natural, o ubiratã, que às vezes também passa despercebido por nós. E aí a gente finaliza os exemplos das plantas ou medicinais ou com potencial medicinais, onde vão se extrair princípios ativos para serem utilizados em fármacos, né? A Amazônia ela vai oferecer um potencial inestimável para o desenvolvimento de novos medicamentos a partir desses micro-organismos e dessas plantas medicinais. A pesquisa científica, aliada ao conhecimento ancestral das populações indígenas e tradicionais, pode abrir caminho para tratamento de diversas doenças. E essa promoção do bem-estar também da humanidade. Trago para vocês um momento bem interessante para unir uma linha do tempo histórica dentro dos conhecimentos tradicionais, né, para a gente fazer esse link com esse potencial enorme do bioma Amazônia dentro da saúde humana. Né, nossa linha do tempo até aqui apresentou uma visão geral dos micro-organismos, de plantas e saúde, e agora vamos focar especificamente na Amazônia. A começar aí pelo período pré-cambiano, onde as populações indígenas da Amazônia acumularam um vasto conhecimento sobre as propriedades medicinais de plantas e micro-organismos da região ao longo de milhares de anos. Esse conhecimento é transmitido oralmente, de geração para geração, e forma a base da medicina tradicional amazônica, que corre um sério risco, gente, de ficar perdido, porque esse conhecimento tradicional passado oralmente quer dizer que não houve tantos registros. Então, nós só temos os povos tradicionais atualmente para nos passar essa informação, né? É uma forma importante de se manter aí a cultura viva ainda desses povos, porque eles têm muito ainda a nos ensinar. No século XVI, né, com a chegada dos europeus à Amazônia, os primeiros registros de plantas medicinais amazônicas utilizados para tratar doenças, né, como a malária e a disenteria, começaram a ser feitos, porque nós temos aí o conhecimento das tecnologias dentro da parte de escrita, né, dos europeus, e aí eles veem essa necessidade de fazerem os registros dessas informações que eles estão acolhendo aí dessa nova cultura dos povos tradicionais da Amazônia. E, dando continuidade à nossa linha do tempo, nós temos aí no século XIX, né, expedições científicas, né, que começam a catalogar a flora e a fauna amazônica, identificando plantas com potencial medicinal. Seguido aí do século XX,
onde se intensifica a pesquisa sobre plantas medicinais amazônicas, há isolamento de compostos bioativos, chegando enfim aí no nosso momento da nossa aula, né, de plantas como a quinina, da malária, para combater a malária, e a curare, que é utilizado como relaxante muscular. É nesse momento que a gente começa a entender o uso dos micro-organismos e o uso das plantas medicinais aí com os biosintéticos, né, com a formação de biosintéticos, porque você vai extrair esses princípios ativos e transformar eles em drogas, em cápsulas, né, drogas lícitas, tá, gente? No século XXI, até o presente momento, nós temos o aumento da pesquisa sobre a diversidade microbiana da Amazônia, estudos sobre micro-organismos com potencial para produzir novos antibióticos e outros biofármacos. Nós tivemos aí o desenvolvimento também de parcerias entre cientistas e comunidades indígenas para o manejo sustentável da biodiversidade e a valorização do conhecimento tradicional. Mas nem tudo é flores aí nesse momento de pesquisa ao longo dos anos. Junto com a pesquisa, nós tivemos aí também uma exploração muito alta do nosso ambiente, né, dos nossos recursos naturais e minerais, o que traz alguns desafios para essa etapa aí do desenvolvimento da pesquisa. E aí é para esse momento que eu trago uma reflexão para vocês agora. Bioprospecção sustentável, né, é importante explorar o potencial da Amazônia para a descoberta de novos medicamentos, né, que exige práticas sustentáveis, que respeitem a biodiversidade da região e os direitos das comunidades indígenas e tradicionais. Outro desafio aí dentro da pesquisa e desenvolvimento, né, é o investimento em pesquisa, que é fundamental para explorar o potencial da Amazônia e transformar o conhecimento científico em novos fármacos seguros e eficazes, né? A valorização do conhecimento tradicional é importantíssima, né, porque o conhecimento das populações indígenas sobre as propriedades medicinais de plantas e micro-organismos é um verdadeiro tesouro inestimável e deve ser valorizado e incorporado à pesquisa científica, né, como alguns especialistas estão fazendo atualmente. Então, trago para vocês aí, para a gente fazer esse desfecho, um vídeo interessante resumindo essa relação aí do homem, da saúde, micro-organismos e plantas medicinais. A Amazônia, um dos biomas mais ricos do planeta, guarda em seu verdejante coração um potencial inestimável para a saúde da humanidade. No mundo microscópico da Amazônia, encontramos micro-organismos com habilidades extraordinárias para produzir compostos com propriedades medicinais excepcionais. As plantas medicinais da Amazônia, utilizadas há séculos pelas populações indígenas e tradicionais, possuem propriedades curativas reconhecidas e comprovadas pela ciência. A pesquisa científica, aliada ao conhecimento ancestral das populações indígenas e tradicionais, abre um caminho promissor para o desenvolvimento de novos medicamentos a partir da rica biodiversidade da Amazônia. A Amazônia, um berço de cura para o mundo, oferecendo esperança para o tratamento de diversas doenças e a promoção do bem-estar da humanidade. A preservação da Amazônia é fundamental para garantir o acesso a esses recursos inestimáveis para a saúde e o bem-estar de todos. Embora tenhamos um potencial enorme aí, ou seja, muita coisa para ser descoberta através dos estudos científicos, é importante a preservação, é importante que se faça uso desses recursos de forma sustentável para gerações atuais e futuras. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula e até a próxima.